Esse estudo que o Trata Brasil faz e quantifica esses ganhos socioeconômicos é uma outra ferramenta também de provocação, porque como instituição pública e não governamental, obviamente, a gente tem esse papel de informar a sociedade do que está acontecendo. É uma obrigação nossa, inclusive, também prover dados. A gente precisa que a sociedade tenha acesso a esses dados. Eu sou jornalista, então, mais do que ninguém, eu defendo o acesso à informação. Uma sociedade sem acesso à informação está condenada a viver cegamente, né? Sem entender o que está acontecendo e sem cobrar por aquilo. Então, o Trata Brasil quer e deve fornecer informações. Uma dessas informações é o que você acabou de comentar, Cristiano. A gente faz esse estudo, a gente tem aí uma parceria com economistas gabaritados que foram professores da Fundação Getúlio Vargas durante anos, prestam consultoria para o governo brasileiro há décadas também para o governo da zona do euro. Então, são economistas que estão conosco já há anos e que desenvolveram uma técnica baseada no Banco Mundial que consegue calcular quanto que uma determinada região, um determinado estado ou o país vai ganhar com o acesso pleno à água e ao esgotamento sanitário. Então, obviamente, a gente está falando aqui de metodologias econômicas, que nem eu saberia explicar muito bem, porque não é muito a minha praia, mas, obviamente, o que a gente quer, e o que eu consigo até explicar para vocês, é justamente mostrar o seguinte: daqui 20, 30 anos, quanto, por exemplo, de recurso na saúde a gente deixa de gastar com pessoas internadas, porque isso é um outro ponto. Cada vez mais que a gente não tem saneamento, mais pessoas são levadas aos hospitais pelas famosas doenças de veiculação hídrica, estudada inclusive pela doutora Zida Arnes, que o Cristiano falou muito bem sobre ela. E se a gente oferta saneamento básico para as pessoas deixam de frequentar os hospitais por causa dessas doenças. Então, a nossa metodologia mostra quanto, por exemplo, a gente economiza de recurso na saúde, que a gente pode direcionar para outros fins. A gente consegue calcular também o aumento da renda imobiliária. Porque, veja, um local, isso até pouco tempo na nossa cabeça era óbvio, mas não era quantificado. Quanto que um imóvel vale quando ele não tem saneamento? Então, assim, você tem uma casa e um bairro onde não tem água encanada e não tem coleta de esgoto, então certamente a sua casa ela vale mais, ela vale menos do que a casa de algum vizinho seu de outro bairro, né, que tem esse serviço. A gente consegue quantificar. E a gente também consegue colocar na ponta do lápis, aí nesse relatório, a questão do turismo. Muito importante. Veja, o Brasil é um polo imenso turístico. A gente tem praias belíssimas, frequentadas por nós, né, internamente, mas também por pessoas de outros países, mas que muitas vezes elas acabam ficando inacessíveis, acabam ficando fora de mão para muita gente, porque elas estão poluídas, por exemplo, com o esgoto a céu aberto. E aí não é falácia, não é um alarde, não é nada disso. Basta vocês verem durante o verão as matérias nos principais veículos de comunicação do país. Vocês vão ver praias em Florianópolis, poluída, no interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, no litoral paulista, litoral fluminense, litoral capixaba, litoral do Nordeste praticamente quase todo. A gente sempre tem pontos aí de poluição por causa do esgoto não tratado. Então, é isso que a gente quer mostrar. O quanto que o país, ou um estado, uma região pode ganhar. Hoje, inclusive, a gente lançou um estudo inédito sobre Santa Catarina, idêntico a esse que o Cristiano comentou sobre Rondônia. Então, a gente estudou Santa Catarina. E até para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente tem dois cenários diferentes. A gente tem um cenário olhando para o novo marco legal do saneamento básico, ou seja, quanto que Santa Catarina pode ganhar financeiramente até 2040, a gente já pensa até em 2040 e não 2033, e quanto Santa Catarina pode ganhar até 2055. Por quê? Porque 2055 pode ser o ano do fim de concessões. Se uma concessão começa agora e ela dura aí 35 anos mais ou menos, ela acabaria em 2055. Então, para vocês terem uma ideia, o estado de Santa Catarina poderia se beneficiar de 32 bilhões de reais até 2055, economizando dinheiro com a saúde, aumentando a renda dos imóveis, melhorando a empregabilidade no turismo, também aumentando a produtividade do trabalho, porque você vai ter uma cadeia de trabalho mais proativa, com pessoas faltando menos porque elas estão internadas. Enfim, é um conjunto de
indicadores que nos mostram que a chegada do saneamento básico numa determinada região, estado ou cidade pode alavancar aí os ganhos socioeconômicos para esses locais.